Queridos, abra a palavra de Deus comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. João 14. João 14, verso 21. Senhores, aqui é a tua palavra que é santa, tua palavra que é bendita, tua palavra que é poderosa, a tua palavra, Senhor, que penetra, Senhor, nas nossas vidas, Pai, para nos ensinar, para nos orientar, para nos posicionar diante da tua presença. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos esvaziar agora nesta manhã de tudo aquilo que ocupa o teu lugar no nosso coração. Nós queremos nos esvaziar agora, Senhor, de toda preocupação, de toda angústia, de toda ansiedade. Nós queremos nos esvaziar, Senhor, para sermos cheios somente de Ti e da Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, e que nós estejamos atentos à Tua ministração nesta manhã. Que a Tua palavra, Senhor, venha viva e eficaz nas nossas vidas, Senhor. Usa a minha vida para falar a respeito, Senhor, do Teu coração, daquilo que está no Teu coração, para o nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Amém. Verso 24: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Amém. Então, antes da gente entrar nesse versículo e trabalharmos esse versículo e essa palavra, eu queria comentar alguma coisa com vocês. Certa vez eu vi um pastor comentando que de 20 anos para cá, mais ou menos, ele tem percebido que na maioria das igrejas o ensino bíblico tem sido deixado para trás. Há uns 20 anos atrás nós víamos muitas igrejas fazendo escola bíblica, né? Tinha escola bíblica de domingo de manhã e o culto era à noite, né? E a escola bíblica tem o intuito de ensinar a Bíblia, né? Porque no culto nós somos ensinados em situações específicas, né? Deus revela a nós palavras específicas direcionadas para o crescimento da igreja. Mas a escola bíblica é um momento de aprendizagem em que as pessoas podem tirar dúvidas, podem questionar e são ministradas em ensino a respeito daquilo que a Bíblia disse. E aí esse pastor comentou que de 20 anos para cá ele tem percebido que esse ensino bíblico tem sido deixado para trás. Por quê? Porque as igrejas estavam muito preocupadas com a assiduidade das pessoas no culto. Então, as pessoas que iam na escola bíblica de manhã não iam no culto à noite, porque já tinham ido na igreja uma vez naquele dia. Então, as igrejas começaram a prestar atenção e a observar que as pessoas escolhiam os dias que iam para a igreja. E não, às vezes não iam no estudo bíblico, ou às vezes não iam no culto. E para não perder a presença das pessoas na igreja, muitas igrejas deixaram o estudo bíblico para trás e fizeram somente cultos. Às vezes um culto no meio da semana, às vezes um culto no domingo, mas o estudo bíblico foi deixado para trás. E as pessoas não estão sendo ensinadas a respeito da Bíblia. As pessoas não estão sendo ensinadas a respeito do que Deus deixou para nós na Bíblia, de como nós devemos agir, pensar, como nós devemos nos relacionar. Nós temos aqui, não temos a escola bíblica de domingo de manhã, mas nós temos o estudo bíblico de quarta-feira, né? O estudo que nós estamos fazendo de temperamento é um estudo bíblico, né? E depois do temperamento vão ter outros temas.
mas é um estudo bíblico. Por isso que nós incentivamos muito a presença dos irmãos no estudo bíblico, porque é no estudo bíblico que nós realmente aprendemos sobre a Bíblia. E de uns tempos para cá, as igrejas têm perdido o ensino. E nos cultos também nós temos observado muitos sermões triunfalistas, que são aqueles sermões que dizem que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que você é um vitorioso, que Deus te fez para ser abençoado, que Deus te fez para ter o melhor desta terra, que você pode ter tudo aquilo que você deseja, que o sinal da bênção de Deus sobre a sua vida é quando você tem bênçãos materiais. Então nós estamos vendo muitos sermões nesse sentido, de que Deus está aqui para te servir, e não o contrário, de que você está aqui para servir a esse Deus. Nós estamos vendo muito esse tipo de sermão, esse tipo de mensagem, mas esses pregadores e estas igrejas e essas mensagens que estão sendo cultivadas e disseminadas, ela, na verdade, não está errada, porque realmente Deus deseja o melhor dessa terra para você. E Ele é um Deus abençoador. Mas não é o cerne, não é o centro do Evangelho. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de arrependimento. É um Evangelho de tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É um Evangelho de mudança de vida. Se o Evangelho não muda a sua vida, não é o Evangelho que está em você. Não é o Evangelho que está em nós. Só que esse tipo de sermão, esse tipo de palavra, muitas vezes não é muito agradável de se ouvir. E faz com que as pessoas não tenham o desejo de permanecer em igrejas que pregam o Evangelho do arrependimento, que pregam o Evangelho de deixar as suas coisas para trás e seguir Jesus. Isso não atrai pessoas para a igreja. Por isso que muitas vezes o Evangelho puro e genuíno não está sendo pregado como deveria. E a falta de ensino, de ensinar o que realmente a palavra nos diz, a falta do ensino nos conduz a condutas erradas. Quando você não sabe o que fazer, você faz aquilo que está na sua mente, na sua cabeça, e não é geralmente aquilo que é correto de se fazer. Por que o ensino da palavra de Deus é importante? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Se eu não conheço as regras, como que eu vou obedecê-las? Se eu não conheço as regras, os mandamentos de Deus, as instruções de Deus, como que eu vou obedecer? É preciso saber. E a própria palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é necessário conhecer. E o tema da mensagem nesta manhã é obediência. Obediência é o tema dessa mensagem. Não era essa mensagem que eu ia trazer nesta manhã. Eu estava preparando uma outra mensagem que eu vou ter que deixar em stand-by e trazer outro dia. Mas ontem, quando eu estava preparando o café da manhã, lavando louça, ali no momento da cozinha, Deus estava falando comigo a respeito de obediência, a respeito dessa palavra. E eu comecei a ministrar para mim mesma essa palavra que eu vou compartilhar com vocês esta manhã. Então é o Espírito de Deus que nos move a saber o que é obediência e a praticar a obediência. Nós vamos descobrir por que é necessário que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Por que é necessário? Porque Deus é um Deus tirano, será? Porque Deus é um Deus que tem prazer em ficar lá no alto apontando o dedo e dizendo é assim, é assim, é assim que você deve fazer? Não, é porque é exatamente ao contrário, porque Ele é um Deus de amor. E porque Ele sabe que as nossas atitudes têm consequências. E porque Ele nos ama, Ele nos quer livrar dessas consequências ruins diante de situações ruins e atitudes erradas que nós tomamos. É o amor de Deus que nos move a obedecer. Amém? Amém.
Então o tema dessa manhã é obediência. E o que é obedecer? O que é obedecer? Obedecer é se submeter a alguém, é se submeter à vontade de alguém. Então quando nós obedecemos, nós precisamos nos perguntar a quem nós estamos nos submetendo, a quem nós estamos obedecendo, a nós mesmos, às nossas próprias vontades. Nós estamos obedecendo a Satanás, as vozes do nosso inimigo, ou nós estamos obedecendo a Deus e a sua palavra, e as suas instruções, e as suas regras que estão na Bíblia Sagrada? A palavra de Deus também nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar outro. Então nós precisamos escolher a quem obedecer. Nós precisamos escolher a quem servir. E é interessante que tem uma história, talvez você até conheça essa história, muitas pessoas contam, que existia um jovem em cima do muro. E ele estava em cima do muro, indeciso. E de um lado do muro estava Deus, os seus anjos e os santos. E do outro lado do muro estava Satanás e os seus demônios. E aquele jovem em cima do muro. E do lado de Deus, dos anjos e seus santos, o jovem ouvia: vem, desce para cá, vem ficar conosco, vem para cá, insistentemente. Deus chamando, os anjos chamando, os santos chamando, os cristãos chamando: vem para cá, desce desse muro, vem para cá. E do outro lado, que tinha Satanás e seus demônios, havia silêncio. Eles não falavam nada. E o jovem, ali em cima daquele muro, intrigado, pergunta lá para Satanás: viu? Deus está me chamando, os anjos estão me chamando, vocês não vão falar nada? Vocês estão em silêncio? E Satanás responde assim para aquele jovem: eu não estou te chamando porque o muro já é meu. O muro já é meu. A indecisão já faz com que você fique do lado das trevas. Quando você não se decide por Deus, por obedecer a palavra de Deus, você já se decidiu estar do outro lado do muro, aonde está o inimigo e os seus demônios. Somente quando nós decidimos sair de cima do muro e obedecer a palavra de Deus, é que nós estaremos nos caminhos do Senhor. Se você está em cima do muro, você já está debaixo do governo do inimigo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E como nós decidimos estar do lado de Deus, dos seus santos? Quando nós conhecemos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus. Amém? Amém. Agora a gente vai aqui para o versículo que nós lemos, versículo 21 do capítulo 14 de João. E diz assim no versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então até aqui. Jesus dizendo aqui, é Jesus dizendo para mim e para você: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem é aquele que possui, aquele que conhece. Aquele que conhece os meus mandamentos, aquele que conhece aquilo que eu desejo, aquele que conhece as minhas regras, aquele que conhece a direção e os guarda. Aquele que conhece e guarda. São dois conceitos. Que conhece, eu preciso conhecer. Como eu conheço? Sendo ensinada. Como eu conheço? Lendo a palavra. Então, aquele que conhece e não adianta só conhecer, mas guardar. Guardar não é pegar a Bíblia e guardar numa gaveta, porque Jesus pediu para eu guardar a sua palavra. Não, é guardar no seu coração. E guardar no seu coração é praticar. Aquele que conhece os mandamentos de Jesus e pratica os mandamentos de Jesus, esse é quem o ama. Olha que sério isso. O amor a Jesus está diretamente relacionado à obediência. Não é um sentimento apenas. Então a gente pode levantar as mãos no culto e dizer: Senhor, eu te amo.
Mas se você não está obedecendo a palavra de Deus, você está mentindo para o Senhor Jesus. Porque você não ama verdadeiramente se você não obedece. Nós não amamos a Jesus verdadeiramente se nós não o obedecemos. Foi isso que ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se nós não praticamos aquilo que Jesus espera de nós na sua palavra, nós não o amamos. O falar eu te amo para Jesus no meio do louvor, no meio de uma oração, no meio de um culto, é em vão. Porque o que determina o meu amor por Deus, por Jesus, é a minha obediência. É a nossa obediência. E ele continua aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha a sequência, olha quanta coisa, quanta riqueza que tem em somente um versículo. Jesus está nos ensinando que para amá-lo nós precisamos obedecê-lo. E quando nós obedecemos, demonstrando o nosso amor a ele, o Pai nos ama por isso também. E Jesus também nos ama pela nossa obediência. E o nosso amor, demonstrado em obediência, faz com que ele se manifeste a mim e a você. É uma sequência. A obediência gera santidade, que é uma vida separada do pecado, dos erros. A obediência gera santidade, que gera intimidade, que gera manifestação de Jesus. É uma sequência. Então, muitas vezes a gente vem na igreja e a gente deseja uma manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A gente deseja uma manifestação de Jesus, uma manifestação de cura, uma manifestação de provisão, uma manifestação de libertação, uma manifestação de Jesus. Mas nós nos esquecemos de fazer a nossa parte. Porque Jesus, ele vai se manifestar àquele que o ama. E aquele que ama Jesus obedece. Então, sem obediência, nós não experimentamos as manifestações de Jesus nas nossas vidas. E é uma palavra que muitas vezes vocês podem pensar: que palavra dura, de obediência, de ter que abandonar os meus erros, os meus pecados. Que palavra dura, mas é uma palavra de amor. Por quê? Porque Jesus sabe que para que a gente possa experimentar a sua manifestação e o seu poder, nós precisamos obedecer. E se nós não obedecermos, nós não teremos essa manifestação, mas o que Ele mais deseja é que sejamos manifestados pela sua presença e pela sua glória. A igreja precisa viver sinais, prodígios, maravilhas. A igreja precisa viver a manifestação pura e genuína do Espírito Santo. E nós não estamos experimentando porque nós simplesmente não estamos obedecendo a sua palavra. Glória a Deus. É uma consequência. A obediência gera santidade. A santidade gera intimidade. E a intimidade gera manifestação de Deus. Manifestação de Jesus no nosso meio. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós temos amado a Jesus? Será que nós verdadeiramente temos amado o nosso Deus, ou nós estamos em cima do muro? Ou nós estamos em cima do muro dizendo: não sei se é exatamente assim que eu devo fazer. O mundo está tão diferente. Muitas pessoas dizem: nós precisamos adaptar a Bíblia à cultura atual. A nossa cultura não é a cultura deste mundo, a nossa cultura é a cultura do reino. É a cultura do reino de Deus. Nós devemos nos adaptar à cultura do reino de Deus e não à cultura deste mundo. Quando nós tivermos essa convicção e essa consciência de que a obediência é a chave de todas as coisas, a nossa vida muda de patamar. A nossa experiência com Deus muda de nível. Porque nós descobrimos o segredo, que é a obediência à sua palavra. Não existe manifestação
de Deus. Não existe manifestação de Jesus. Não existe manifestação do Espírito Santo de Deus sem obediência. A manifestação da unção do Espírito Santo, ela é conquistada no secreto, na sua intimidade com Deus. Não existe intimidade com Deus se não houver obediência. Porque a palavra de Deus diz que o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa da presença de Deus. Então, se nós estamos pecando deliberadamente, continuamente, o mesmo pecado, sem arrependimento, as nossas orações não são ouvidas. E muitas vezes nós falamos, mas Deus não responde a minha oração. Ele não está te ouvindo se você estiver em pecado. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração e sabe que você está em pecado, porque o pecado separa você de Deus. Então nós precisamos viver uma vida em obediência, em conserto. O pecado, ele deve ser um acidente na nossa vida e não um costume. Não podemos ter pecados de estimação, porque isso nos afasta de Deus e nos impede de viver a manifestação do seu poder. Muitas vezes nós pensamos, Deus não me ouve, Deus não está respondendo a minha oração. Às vezes é o tempo de Deus mesmo, Ele espera um tempo para te responder aquilo que você precisa. Mas muitas vezes é porque Ele não está nem nos ouvindo, porque nós estamos errando, pecando deliberadamente, propositadamente. E o pecado precisa ser um acidente. Nós somos naturalmente propensos a pecar, pela natureza adâmica que está em nós. Mas, se ao pecar, eu não me arrepender, pedir perdão e mudar de rota, de direção, eu continuo em pecado e eu continuo separado de Deus. E não é isso que Deus quer para mim e para você, porque Ele nos criou para relacionamento. Ele criou cada um de nós para a intimidade com Ele, para vivermos o reino dEle nesta terra. Precisamos estar em obediência. Então muitas pessoas falam assim, nossa, eu vou no culto daquele homem de Deus, daquele pregador que faz transferência de unção. Vocês já viram isso? Muitos pregadores falam assim, olha, eu vou transferir a unção que Deus deu para mim para você. E a gente já foi num culto assim, a gente foi convidado para ir num culto. E ele nem abriu a Bíblia. Era um preletor americano. Ele nem abriu a Bíblia. Ele simplesmente falava que a unção que estava nele ia transferir para as pessoas. E aí ele saía pela igreja, colocando a mão nas pessoas, e as pessoas caíam. Teve até pessoas que caíram, bateram a cabeça nesse negocinho da cadeira, machucou a cabeça. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem. Não há transferência de unção, porque a unção é individual. A unção é a manifestação do poder de Deus que você adquire tendo intimidade com Ele e, consequentemente, tendo obedecido Ele antes de receber aquela unção. A unção você conquista no secreto. É você e Deus, em obediência, em intimidade. E aí você recebe a unção de Deus. A unção de Deus que você tem não pode ser transferida para outra pessoa, porque a outra pessoa precisa estar em obediência, em intimidade com Deus, para receber dele, em relação a ela, a unção que ela precisa. É individual e depende diretamente da nossa obediência. E essa obediência vai nos levar à santidade, que vai nos levar à intimidade e vai nos levar às manifestações do poder de Deus sobre as nossas vidas. É um ensinamento tão rico, Deus fala tão forte no meu coração. Nós clamamos por avivamento, nós vemos aí muita gente, Jesus, aviva-nos, vem o avivamento do Senhor, o avivamento do Senhor. O avivamento do Senhor só vem com obediência, porque o avivamento só vem em santidade. A igreja santa, separada, que tem coração contrito, arrependido diante de Deus.
aí o avivamento vem. Não é simplesmente um frio na barriga, não é um calor que você sente, é a presença manifesta de Deus que vem pela obediência à sua palavra. E a obediência está muito ligada em relação ao pecado. Então, se eu obedeço a palavra de Deus, eu não estou em pecado. Se eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou em pecado. E o pecado nos separa de Deus. Então, o tempo todo nós estamos fazendo escolhas. O tempo todo diante de nós estão sendo colocadas escolhas. Não só de atitudes, mas também de pensamentos. O tempo todo. E quais as escolhas que nós estamos fazendo? As escolhas que nós estamos fazendo estão sendo baseadas no quê? No nosso próprio entendimento ou na palavra de Deus? Em relação a isso, existe muita divergência, entre igrejas em relação à graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido que nós recebemos de Deus. Nós não merecemos ser perdoados, mas nós somos perdoados através de Jesus Cristo, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele morreu e perdoou o pecado de toda a humanidade e todos os pecados que existem. Não existem pecados que não são perdoáveis. Todos são. Só que a graça, muitas vezes as pessoas falam assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Então Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário. Alguns entendem que Jesus Cristo já morreu no Calvário, já perdoou os meus pecados e agora eu não preciso fazer nada. Eu posso continuar errando porque eu já estou destinado para o céu, e não é assim. A salvação é todo dia sendo conquistada. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele nos salvou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, pelo reino da luz, para o reino da luz, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Mas a nossa parte, a gente tem que continuar a praticar, que é a obediência. Porque se nós não obedecemos, nós pecamos. Se o pecado nos separa de Deus, como eu posso estar na presença de Deus se eu estou pecando? Obediência. A graça do Senhor nos alcança, mas a graça do Senhor, além de ser um favor imerecido, ela não veio para nos libertar da lei, ela não veio para nos libertar dos mandamentos, das coisas que nós precisamos praticar, ela veio para nos libertar do pecado, ela veio para nos capacitar a não pecar. A graça é a força capacitadora que nos ajuda a não pecar. A graça de Deus, ela não existe para dizer agora vocês podem pecar à vontade, porque existe graça. Não. A graça de Deus veio dizer para mim e para você, agora você pode não pecar, porque a minha graça te capacita a não pecar. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é uma força capacitadora que nos capacita a não pecar, que nos capacita a obedecer. A graça não é liberdade para pecar, é a capacidade para não pecar. É a capacidade para obedecer. Lá em João 3,16 diz, porque Deus enviou ao mundo o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez a parte dele, mandou o seu único Filho para morrer por mim e por você, para que nós tenhamos a vida eterna. E a nossa parte é obedecer e honrar esse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Se eu não obedeço a palavra de Deus, eu não estou honrando o sacrifício de Jesus por mim na cruz do Calvário. A nossa decisão deve ser, Senhor, eu quero honrar o teu sacrifício na cruz do Calvário. Essa graça que nós recebemos de Jesus, que é a força capacitadora que nos permite obedecer, é um presente, nós recebemos esse presente. E o que nós estamos fazendo com esse presente maravilhoso que Ele nos deu? João, volta aí um pouquinho no capítulo 8, nós vamos ver uma história que
vai falar sobre a graça de Jesus. João 8. João 8, do versículo 1 ao versículo 11, vai falar sobre a mulher adúltera. E é uma passagem muito conhecida. Muito conhecida. E ela diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, pega em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa mensagem é a mensagem da graça de Jesus. Reflete a graça de Jesus. Aquela mulher, ela foi pega em flagrante adultério. Na lei de Moisés, toda mulher que fosse pega em adultério, ela deveria morrer apedrejada. Então aqueles homens pegaram aquela mulher em flagrante, levaram até Jesus e disseram: Jesus, e agora? O que a gente faz? Porque ela foi pega em adultério. E a lei diz que ela tem que morrer apedrejada. O que nós fazemos? E ela estava no meio e todos estavam ao redor, prontos para apedrejar aquela mulher. Mas Jesus se levantou e disse assim: Aquele que não tiver pecado, comece a atirar a primeira pedra. E todos foram indo embora, um a um, porque eles tinham consciência dos seus pecados. E aquela mulher ficou ali. E Jesus falou o que para ela? Olha, ninguém te condenou, pode ir embora e continuar pecando. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou assim: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Jesus poderia tirar uma pedra nela, porque ele falou assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele nunca pecou, Jesus nunca pecou. Então, teoricamente, ele poderia ter tirado uma pedra nela, né? Mas ele não fez isso. Ele não sentenciou aquela mulher à morte. Ele deu uma outra oportunidade para ela. Você está perdoada, mas você precisa voltar e não pecar mais. Existe uma condição aqui. A graça de Jesus não nos dá o castigo que nós merecemos, mas ele fala para nós: vai e não peques mais. Vai e não erre mais. Ou seja, vai e viva em santidade. Você pecou, você errou, peça perdão do seu pecado e não peques mais. Você recebeu a graça de ser perdoado. Não peques mais. Romanos 6, versículo 11. Um pouquinho mais para frente. Romanos 6, do 11 ao 14, diz assim: assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então a graça é a força capacitadora que nos permite obedecer, é a força capacitadora que nos permite não pecar. Por quê? Porque aqui no 14 diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Se o pecado não tem domínio sobre nós, nós dominamos sobre ele. E nós dominamos sobre ele através da graça capacitadora que Deus dá a cada um de nós. Então muitas vezes a gente fala assim: nossa, o diabo veio e fez uma festa na minha vida. O diabo veio com força e me fez errar. Veio com uma tentação e me fez errar. A tentação é da nossa própria carne, da nossa própria alma. O diabo, ele usa somente as nossas fraquezas, as fraquezas que nós já temos. Ele vai lá e coloca um cardápio na nossa frente e a gente escolhe. Mas não é ele que faz com que a gente tenha o desejo. Nós temos o desejo. Mas nós dominamos sobre o desejo, porque a graça de Deus é a força capacitadora que nos permite ter domínio sobre o pecado. Essa é a graça de Jesus em nós. Romanos 8. Romanos 8, verso 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quem vai vencer essa guerra entre a carne e o Espírito? Aquele que for mais alimentado. Se nós alimentarmos a nossa carne, nós certamente pecaremos, porque o nosso corpo estará inclinado para as coisas da carne. Mas se nós alimentarmos o nosso espírito com as coisas de Deus, com a leitura da palavra de Deus, com o jejum, com a oração, nós nos inclinaremos para o Espírito. E pelo Espírito nós dominamos a nossa carne e deixamos de pecar. Porque o pendor da carne, versículo 6, dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós estamos pecando, nós não agradamos a Deus. Se nós estamos pecando, nós não estamos em santidade. Se nós estamos pecando, nós não temos intimidade com Deus. E se nós estamos em pecado, não temos intimidade com Deus, não temos manifestação de Deus em nós. Portanto, versículo 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. A graça de Deus é a força capacitadora que nos permite obedecer. A graça de Deus é a força capacitadora que nos permite não pecar. Maravilhoso é o nosso Senhor, que já nos deixou tudo aquilo que nós precisamos. Glória a Deus. Maravilhoso é o nosso Senhor, que nos presenteou com a sua graça capacitadora. Colossenses 3. Todas as mensagens que nós estamos lendo estão nos dizendo que nós precisamos viver uma vida separada do pecado. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição,
impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Despojai-vos da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A Bíblia nos ensina que nós precisamos viver em santidade, em obediência. E aqui fala algumas coisas, em outros textos fala outras, mas aqui fala deixando para trás a prostituição, a impureza, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria, que é o amor ao dinheiro. A idolatria também vai falar sobre em outros textos bíblicos, que é fazer imagens de escultura, colocar outros deuses no lugar de Deus, também é pecado. Aqui também está falando que é para você tirar toda a maldade, a maledicência, que é falar mal dos outros, semear contendas entre irmãos, linguagem obscena do vosso falar. Falar palavrão, queridos, é pecado. É pecado, nos separa de Deus e nos afasta de Deus. Jesus não falaria palavrão, queridos. Se Jesus não falaria palavrão, eu também não devo falar. Isso me afasta de Deus e são coisas bobas e corriqueiras, que a gente acha que está tudo bem, mas fazendo isso nós estamos demonstrando para o reino espiritual que nós estamos em cima do muro. Nós estamos em cima do muro. Não estou totalmente lá com Satanás, com seus demônios, mas eu estou em cima do muro porque eu não estou desse lado de Deus, fazendo a vontade de Deus, falando coisas que eu não deveria falar. E aí eu fico a semana inteira falando palavrão e vou orar e querer a manifestação do Senhor na minha vida e ela não vai vir. A obediência é o segredo de nós termos intimidade com Deus e recebermos a sua manifestação. O importante é não viver praticando as coisas erradas deliberadamente, propositadamente. Falou sem querer, pede perdão, mas muda. Se esforça para mudar de direção, se esforça para mudar de caminho. Lá no Antigo Testamento, nós conhecemos os mandamentos, de Moisés. Não roubarás, não matarás, não adulterarás. Enfim, vários. E muitas pessoas dizem assim, Jesus veio, cumpriu a lei, não tem mais que obedecer esses mandamentos. Tem que obedecer estes, mas tem que obedecer também os de Jesus, porque Jesus trouxe uma nova lei. Ele trouxe uma nova lei. Aqui, nos evangelhos, fala assim, a respeito do adultério. Lá no Antigo Testamento se você adulterar, deitar com outra mulher que não seja sua, ou a mulher do seu próximo, você cometeu adultério. E no Novo Testamento, o que Jesus fala sobre adultério? Adultério para Jesus ele fala assim, se você apenas olhar e desejar, você já está adulterando. Você já está pecando. É muito mais sério. E a gente não pensa nisso. É muito mais sério, mas ao mesmo tempo que é muito mais sério, nós recebemos a graça, que é a força capacitadora que nos permite obedecer. Porque se Jesus determina que a gente deve agir de uma determinada forma, é porque Ele nos capacita a isso. Ele nunca vai dizer para a gente fazer algo que a gente não consiga, que a gente não seja capaz. A graça capacitadora de Jesus nos permite. Velho Testamento fala assim, olho por olho, dente por dente. Você pode odiar o seu inimigo. Jesus diz assim, você precisa amar o seu inimigo e orar por ele. É a diferença. É uma nova lei. Mais dura. Mas recebemos com ela a graça capacitadora para poder cumpri-la. Amar os nossos inimigos e orar por eles.
Jesus nos disse no versículo 21 que nós lemos lá em João 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E muitas vezes nós dizemos que amamos a Jesus, mas muitas vezes nós dizemos isso da boca para fora, porque não existe amor sem obediência. Nós dizemos que amamos, mas nós mentimos deliberadamente. Nós dizemos que nós amamos, mas nós praticamos a fofoca. Nós dizemos que amamos, mas nós praticamos a maledicência, que é falar mal uns dos outros, semeando discórdias entre irmãos. Nós dizemos que amamos, mas existe fornicação, que é sexo antes do casamento. Nós dizemos que amamos, mas existe adultério. Nós dizemos que amamos, mas existe a pornografia. Nós dizemos que amamos, mas existe a idolatria. E a idolatria não é só de imagens de escultura, é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Se eu idolatro meu filho, isso é idolatria. Se eu idolatro o dinheiro que eu tenho, isso é idolatria. Se eu idolatro o carro que eu tenho, isso é idolatria. Se eu idolatro o time para quem eu torço, isso é idolatria. Nós dizemos que amamos a Deus, mas nós falamos palavrão o tempo todo. Nós dizemos que amamos a Jesus, mas nós mentimos. Nós dizemos que amamos a Jesus, mas nós somos maus. Nós dizemos que amamos a Jesus, mas nós não lemos a sua palavra. Nós dizemos que amamos a Jesus, mas nós não oramos. Nós dizemos que amamos Jesus, mas nós não jejuamos. Que amor é esse que nós temos tido para com o nosso Deus? Para com aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Queridos, vocês têm noção do que é morrer na cruz do Calvário? É ser pregado com pregos grossos, traspassando a mão, os pés, ficando pendurado. Aquilo vai rasgando, porque a gravidade vai fazendo com que o corpo desça, aquilo vai rasgando a pessoa por dentro. Não tem sustentação. A pessoa que morre na cruz do Calvário morre por asfixia, porque ela vai indo para frente, vai comprimindo o pulmão, coração, pulmão, ela fica sem ar e ela morre. É uma morte dolorosa, é uma morte demorada. Foi isso que Jesus morreu, foi isso que Jesus sentiu e morreu por mim e por você. Foi esse sacrifício que nos permitiu ter a graça, que é a força capacitadora para obedecer e não pecar. E o que nós estamos fazendo com isso, muitas vezes, jogando no lixo. É muito sério isso, queridos, porque Jesus falava muito forte comigo ontem: obediência, obediência, obediência. O meu povo precisa andar em obediência à minha palavra. O meu povo precisa conhecer a minha palavra para poder andar em obediência. O meu povo precisa entender que sem obediência não há manifestação da minha presença. Eles estão correndo atrás das manifestações da minha presença, clamando pela manifestação de cura, de libertação, de renovação, de salvação, de milagres financeiros. Eles estão clamando por isso, mas nada disso vai acontecer se não houver obediência em primeiro lugar. Jesus deseja o melhor para mim e para você. E Ele sabe que nós não conseguiremos se a obediência não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Então, nós perguntamos: Senhor, então como que eu obedeço? Então como que eu consigo obedecer? Como eu vou conseguir praticar essa palavra de obediência? Senhor, como eu faço isso? Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Jesus está nos ensinando
Como que você não cai em tentação? Como que você não erra? Como que você não peca? Quando você está vigiando e orando. Vigiando, prestando atenção ao seu redor, prestando atenção na sua vida. Orando, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda. A oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, fala isso. Não me deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós deveríamos orar isso todos os dias. Senhor, me ajuda a não pecar. Espírito Santo, vem com a sua graça capacitadora para que eu não peque mais, para que eu obedeça a tua palavra. A importância, queridos, das disciplinas espirituais que a gente tanto fala aqui, A importância de ter constantemente uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra. Essas são as disciplinas espirituais. Oração, jejum e leitura da palavra. É com isso que nós alimentamos o nosso espírito. E se o nosso espírito estiver alimentado, a nossa carne vai estar bem fraquinha. E aí nós vamos ser capazes de vencer o pecado. Quando nós estivermos com um espírito bem alimentado. Através do quê? Das disciplinas espirituais, que é oração, jejum e leitura da palavra. É algo necessário para ser feito sempre. Assim como nós levantamos, tomamos o nosso café, tomamos água, precisamos de água, todo mundo toma água. Se não tomar água, morre. As disciplinas espirituais são da mesma forma. A gente precisa ter disciplina espiritual como nós precisamos da água que nós bebemos, para fortalecer o nosso espírito e nunca esquecer, que as manifestações de Deus que nós tanto clamamos e que nós tanto queremos, elas só serão possíveis quando nós estivermos em obediência. Sem obediência, sem santidade. Sem santidade, sem intimidade. Sem intimidade, sem manifestação. Sem manifestação de Deus. A obediência é necessária, extremamente necessária, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Ele deseja ardentemente se manifestar. Nós precisamos desejar ardentemente obedecer. Ele deseja se manifestar e que nós possamos desejar obedecer para que a manifestação venha. Para terminar, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses versículos dizem o que para mim e para você? Que nós precisamos nos apresentar com um sacrifício vivo. O sacrifício vivo é um sacrifício que não morre. Nós precisamos apresentar a Deus com um sacrifício vivo que está matando a sua carne todos os dias. Sacrifício vivo. Eu morro para mim mesmo todos os dias. Eu abandono a prática de pecado todos os dias, todos os momentos. Isso é viver um sacrifício vivo. Eu estou vivo, mas estou morrendo para minha carne todos os dias. Todos os dias. E quando eu faço isso, eu não me conformo, não tomo a forma do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, é não tomar a forma do mundo. Você não precisa tomar a forma da cultura desse mundo, porque a sua cultura é a cultura do reino de Deus. Nós precisamos ter a forma do reino de Deus. Como que nós não tomamos a forma do mundo? Quando nós renovamos a nossa mente em quem? Em Jesus. Como nós renovamos a nossa mente? Através do ensino bíblico, do estudo da palavra, conhecendo aquilo que Deus tem para mim e para você. Renovando a nossa mente. Quando nós fazemos isso, vivemos
o sacrifício vivo de todos os dias estarmos na presença de Deus, obedecendo, mortificando a nossa carne, nos separando do pecado, não nos conformando com esse mundo, tendo contato com a palavra de Deus, renovando a nossa mente, é aí que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que eu e você possamos viver a manifestação do Espírito Santo de Deus, que ela não acontece simplesmente porque uma pessoa cheia da unção vem aqui e impõe a mão sobre vocês. A manifestação da unção de Deus, ela vem com a obediência, com a santidade, com a intimidade, o seu secreto e a sua obediência individual com Deus. Amém. E aí seremos cheios. E aí ninguém segura a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela avança quando ela entende que, em primeiro lugar, ela precisa obedecer. E aí veremos, queridos, nas nossas vidas, sinais, prodígios, maravilhas, manifestação dos milagres de Deus. E aí nós veremos na igreja sinais, prodígios, maravilhas, manifestação da presença de Deus. Obediência. 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 Amém? Amém. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Eu gostaria que nesse momento você fizesse uma reflexão da sua vida, fizesse uma reflexão de como tem sido o seu relacionamento com Deus, de como tem sido a sua vida em relação a Deus, como tem sido a sua vida de jejum, de oração, de leitura da palavra, quais têm sido as suas atitudes diante de Deus, quais têm sido os nossos pecados diante do Senhor, quais os pecados que nós temos cometido deliberadamente, constantemente, que tem nos afastado da presença de Deus, que tem tirado essa ligação e essa intimidade com o Senhor. Que nós possamos refletir neste momento e pedir perdão ao nosso Deus, porque Ele não nos criou para separação, Ele nos criou para relacionamento. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele que nos conduz à presença do Pai, Ele que nos dá a graça capacitadora para obedecer e não pecar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, porque nós entendemos a Tua palavra, Senhor. Nós entendemos, Senhor. Nós entendemos que o Senhor requer de nós obediência. O Senhor requer de nós obediência porque o Senhor deseja se manifestar. O Senhor deseja se manifestar como nunca antes, como nunca antes. Mas nós precisamos obedecer. Então nós te pedimos perdão, Senhor, por os nossos pecados. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes. Tudo aquilo que nós temos feito que não tem agradado o teu coração. As mentiras que nós falamos, os palavrões que nós falamos. Senhor, as maledicências, as intrigas que nós causamos. Perdoa, Senhor. Perdoa as nossas vidas, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por todo o pecado que nós temos cometido, Senhor, contra Ti, contra a Tua palavra. Nós queremos viver uma vida de obediência, Senhor, uma vida de santidade, Deus, uma vida de intimidade contigo, Senhor, uma vida de relacionamento, intimidade, comunhão, para que nós possamos viver, Senhor, as manifestações da Tua presença. Oh, Deus, nos perdoa e nós recebemos o Teu perdão, nós recebemos vestes brancas, vestes limpas. Oh, Jesus, nós queremos guardar os Teus mandamentos. Nós queremos guardar os Teus mandamentos.
Queremos te amar mais, Senhor, te obedecendo sempre. Sempre, sempre, Senhor. Que o Senhor seja louvado, que o seu sacrifício seja honrado. Que o teu sacrifício na cruz do Calvário seja honrado pela nossa obediência à tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pela graça capacitadora que nos permite viver em obediência. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença santa, maravilhosa e poderosa no nosso meio nesta manhã. Nos ajuda a viver, Senhor, essa vida de santidade e intimidade contigo, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Que sejamos contigo, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Senhor, obedecendo os teus mandamentos e agradando o teu coração. E agradando o teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, amém, queridos? Que seja uma vida diferente. Eu sei que não é uma mensagem fácil, mas é uma mensagem necessária. É uma mensagem necessária para que a gente realmente tenha mudança de vida e novas experiências com o nosso Deus. Amém? Amém? Amém.